Olá, amigos da TV, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Rui Riso, que foi vice-reitor da Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB. Teve uma relação muito forte com o esporte. Aliás, o senhor veio para Blumenau por conta do esporte. Prazer tê-lo aqui. Correto, prazer também estar com vocês, né? E correto, Minosso, eu vim para cá, quando eu fui chamado para Blumenau, numa visita, acabei conhecendo aqui algumas pessoas que estavam iniciando a formação do curso de Educação Física, estavam tramitando com a papelada para a montagem do curso de Educação Física. O professor Lorival Becausi foi a primeira pessoa aqui da área que eu conheci e nos demos muito bem e acabei vindo para cá. Na época eu já havia deixado de jogar, né, voleibol. Mas juntou a vontade, né, e a necessidade da situação e acabei vindo para Blumenau, não só para atuar na FURB, mas também para a prática do voleibol, que eu fiz aqui durante 2 anos ainda, 75 e 76. Lá na década de 70. Década Parece de que 70. foi ontem, né, professor? Não, rapaz, o tempo passa. O mundo voa, o mundo voa. Pois é, e o senhor é paulista? Paulista. De que região, de que cidade? A região é noroeste, a região central de São Paulo, né, do estado de São Paulo, é próximo à cidade de Bauru, a cidade que domina a região lá é a cidade de Bauru, onde eu pratiquei voleibol durante 4 anos. Eles montaram uma equipe, formaram uma equipe em Bauru, e eu era de uma cidade próxima e eu fui arrebanhado também para ser atleta de voleibol em Bauru. Olha só, assim como Santa Catarina, em São Paulo também tem a realização anual dos Jogos Abertos, né? Ou sim, na nossa época, eram os Jogos Regionais, como aqui acontece, e também os Jogos Abertos. Então esse E na época que eu comecei a praticar, nós tínhamos o Troféu Bandeirantes, né? Que era uma espécie de estadual, um campeonato estadual de voleibol. E então nós participávamos do Troféu Bandeirantes e jogávamos os Jogos Abertos, os Jogos Regionais. Essa era a toada do voleibol. Não precisa dizer, o senhor é de origem italiana, né? Aliás, É Rizzo mesmo. É Vera. É Rizzo. É Vera. São Paulo, né, ela é reconhecida, seja a cidade ou até o interior do estado num todo, pela colonização italiana, que começa lá com os Matarazzo. Né? A colonização italiana em São Paulo é bastante forte, né? E tanto é que tem o Bexiga, né? A cidade de São Paulo tem o bairro tradicional, Bexiga, onde os italianos estão todos lá, tudo agrupado, né? Mas tudo e lá ainda se come... Tudo de boa gente. É verdade. Mas não é tudo de lado ainda, né? Bonaparte, como diz o bispo Dom Rafael. Mas há essa concentração de descendentes lá e da gastronomia, dos hábitos, do costume, né? Corretamente. Aquela comida feita pela nona, né? E aqui de vez em quando eu enfio a cara também aqui para fazer algumas coisas também aqui. Eu faço. E o pessoal gosta. Tem intimidade com a cozinha? Tem intimidade com a cozinha. Uma vez já fiz aqui, na época, o Cláudio Rose. Ele era da TV Coligadas. Sim. E ele fazia almoço com os amigos, não sei o quê. E um dia ele apareceu aqui, ficou sabendo que eu cozinhava e ele veio aqui, eu fui fazer um peixe para ele. E eles filmaram aqui, acabou almoçando aqui, se degustando todo. Olha só. Então foi um momento bacana, um momento bonito também. Bom, além da prática do esporte, no caso o vôlei, o senhor lembra qual foi o primeiro emprego? Meu primeiro emprego? Lojas Exposição Clipper. Grandes lojas em São Paulo, né? Era um conglomerado de lojas, chamava-se Clipper. E eu tinha saído da minha terra justamente para já ir jogar voleibol em São Bernardo do Campo. E lá as coisas não foram tão bem assim, porque na época era tudo um amadorismo muito, muito grande, né? E eu vi uma certa dificuldade nas coisas que estavam acontecendo, aquilo que estava sendo tratado não estava muito, muito bem. E eu falei assim, olha, fome eu não vou passar. E acabei trabalhando durante uns 4, 5 meses numa loja, vendendo roupas de confecção, né?
E meus colegas de equipe iam lá, mexiam comigo, barbaridade, porque eu falava mais rápido do que falo hoje. E eles iam lá e falavam assim, tem linha branca e linha preta? E mexiam comigo. Isso foi na década de 69, 70. Eu costumo dizer para os meus entrevistados aqui do programa Nossa Gente, são pessoas de uma geração que começaram a trabalhar muito cedo, né? Uhum. Bem cedo, bem cedo. Até por necessidade. Até não por necessidade, né? Não, mas a minha, não, porque a gente trabalhava mais com meu pai mesmo, né? Porque meu pai tinha várias situações, e então eu pegava e trabalhava junto com ele no início, né? E depois o esporte veio, era para ter jogado futebol, mas eu cheguei a jogar uma terceira divisão em São Paulo, né? Mas me quebraram a perna e eu falei, não é... Lá no noroeste de Bauru, não? Não, no noroeste não, na minha cidade mesmo, eles trouxeram um jogador que era ex-Corinthians, ex-noroeste, ele chamava-se Elias, o sobrenome dele era Grissa. Né? O Grissa jogou no Corinthians, jogou tal, e eles montaram uma equipe em Pirajuí, trouxeram uns 4, 5 atletas, assim, já de uma certa idade, né? Já estavam deixando a parte profissional e nós pegamos e fomos, ele chegou em Pirajuí e eu, na época, eu praticava futebol, basquete, vôlei, natação, fazia de tudo na cidade, cidade pequena. E o Elias falou assim, não, o Dinho, era meu apelido, o Dinho serve, né? O Dinho serve. E aí eu acabei entrando na equipe de Pirajuí. E num jogo contra, ainda na parte de classificação, né? No período de classificatório da terceira, nós fomos jogar numa cidade em Cafelândia e eu entrei numa diagonal, eu jogava na esquerda, entrei numa diagonal, o Elias lançou, eu entrei, e veio o quarto zagueiro e me pegou no caminho, né? E aí me fraturou tíbia e perônio. E aí fiquei lá com o pezão balançando assim. Um tempo, né, para recuperar. Foram 7 meses para recuperar, para ficar novamente bem, né? E aí o Geraldo, que era o nosso técnico, foi lá e conversar comigo, o meu pai. O meu pai falou assim, conversa com ele. E eu falei assim, não, futebol não mais. Nunca mais. Minha perna Mas o senhor, como todos nós brasileiros que temos uma paixão, que é o futebol... Não. Cheguei para cá, ainda brinquei aqui, mas não mais como competição, né? Mesmo assim, jogando no Ipiranga, não sei se vocês lembram do Nene, que jogou, foi goleiro ele era teste, ele foi juvenil de goleiro lá, treinando no São Paulo e tal. Sim, sim. Numa brincadeira, ele me fraturou a costela ali no Ipiranga. Azarado, senhor. Assim, eu fui de cabeça na bola, e ele veio por trás e com o joelho nas minhas costas, e eu caí o professor Joel Beng, você conhece o Joel Beng? Sim. Estava assistindo, e eu caí e não conseguia respirar. E aí o Joel aqui foi ruim. Era só isso que eu fazia, né? E aí o Joel veio e me pegou. Eu falei assim, pô, Joel, eles estavam brincando, né? Isso aqui é uma brincadeira. O cara me deu uma joelhada nas costas, rapaz. Eu falei, mas que ele pensou que era um derby, né? Pois é. Mas isso do futebol. Pois é, mas o voleibol foi onde o senhor se identificou mais, né? O voleibol acontece menos acidente, não que não aconteça, né? Acontece bastante também, torção de joelho, torção de tornozelo, essas coisas acontecem, né? Ombro, né? A vida vai desgastando a gente, o esporte, né? Mas o futebol, ou você está preparado para a situação de que você vai ser agredido, né? Ainda mais quando é assim numa divisão como a terceira lá em São Paulo, né? Hoje ela ainda é mais pesada do que na minha época, eu acho. Mas é muito complicado. O futebol você tem que estar muito preparado para aquele que vem te quebrar. É uma disputa, né? O confronto... O confronto é direto e às vezes o cara pega... Outro dia mesmo, o cara quebrou a perna do outro e ele recebeu um cartãozinho amarelo. Ele devia ficar afastado o tempo que ficou. Foi o caso do Botafogo, do Vasco, né? O jogador que atingiu aquele outro jogador devia ficar afastado o tempo que o outro ficasse, né? E sem receber salário. Aí acabava com isso.
Bom, Rui, e os seus estudos, né? Foram todos em São Paulo? Todos em São Paulo. Inclusive toda a educação minha física. formação, O senhor é graduação. formado em educação física? Formado em educação física, tem a minha pós também em esporte, né? Basquetebol e voleibol. Eu praticava basquetebol também. Bauru, na época, tinha uma equipe de basquetebol muito forte. E eu morava com 2 jogadores de basquetebol na casa que era da fundação lá, né? E eu, volta e meia, eu ia treinar com eles, né? Quando nós não tínhamos treino de voleibol, estava eu lá na equipe de basquete de Bauru, batendo bola com eles. Bom, e aí o senhor vem para cá nos anos 70 para jogar vôlei, e aí já vem formado em educação física? Eu vim para cá para fazer um trabalho de esporte na Escola Machado de Assis e para ser professor da universidade, na educação física. O processo estava em trâmites finais junto ao Ministério da Educação e o meu cunhado me apresentou, o meu cunhado era amigo do Lorival Becausi, me apresentou para o Lorival. Eu lembro o Lorival, nós ainda era no Chinês ali na rua 15. O Chinês era o pasteleiro, a pastelaria de Blumenau, né? E nós sentamos lá e conversamos, eu e o Lorival, e nos acertamos, né? O Lorival sempre foi uma pessoa, devo muito ao Lorival Becausi. O Lorival um dinamismo, uma pessoa, admiro o Lorival, admiro até hoje. Ele tem um grupo que se reúne lá outro dia eu fui, mas eu sou ruim de compromisso, cara. Ainda mais quando é para festa. Eu até estou devendo uma visita, ela me convidou faz tempo. Então, rapaz, aquele pessoal, vai o Grilo, vai o Lorival, vai na época aquele que tinha uma loja que vendia telhas ali era da natação, os filhos dele nadavam. Tinha uma loja de telhas ali na Rua 7. Como é que era o nome dele? Agora também me deu um branco, mas sei de quem estamos falando. O João Ernesto Batista, né? Então o pessoal vai tudo lá e eu era para participar desse grupo, né? O Grilo foi presidente da fundação, na época eu estava aqui ainda, né? Então tivemos bons momentos e também momentos de Grilo, né? Então foi muito bom aqui. Pois é, porque, claro que todo começo é difícil, mas foi um marco o curso de Educação Física dentro da FURB, né? Com certeza. O curso de Educação Física nós chegamos a ter em torno de 800 alunos, né? Teve momentos do curso de Educação Física que nós tínhamos turmas de manhã, à tarde e tínhamos à noite também. Então era um curso que cresceu muito, era um dos cursos da FURB que tinha mais alunos. E não era só a quantidade de alunos, a preparação, os professores capacitados para orientar, preparar esses alunos, mas toda uma estrutura que hoje a gente bate palmas, que é o caso do ginásio, que tem lá todo o equipamento necessário para o curso. Na época do Lorival, quando ele era o diretor da educação, que nós fazíamos parte da educação, né? O Lorival construiu o primeiro ginásio, né? O Lorival, juntamente com o Celso Zito, né? Era o reitor, se eu não me engano, né? E depois, quando eu fui diretor eu era diretor da saúde, né? O Mércio era o reitor, e aí nós construímos o ginásio escola. O projeto do ginásio escola, aquele projeto eu não fui eu que peguei e desenhei, mas a ideia é minha, né? Porque eu falei, conversando que nós tivéssemos tudo agrupado, né? Concentrado. Não é sala lá e o ginásio aqui, não. O ginásio é aqui, né? O princípio da nossa educação física da época era o esporte na escola, né? O esporte na escola, a força era o esporte. Hoje acho que não é mais, né? Hoje tem algumas alterações que foram feitas nos currículos, né? Por força maior, e hoje não é mais esse mesmo aspecto, né? Então, mas na época nossa era o esporte na escola com força total e todos os professores correndo atrás disso. Nós tínhamos um grupo de professores muito unidos, muito unidos. Nosso pessoal da educação física,
os primórdios ali, né, o início ali, era todo mundo juntando a camisa. E eu lembro, eu tinha um Fusca, eu ia dar aula no Vasto Verde, eu ia dar aula no Olímpico, eu ia dar aula em tudo quanto era lugar, eu carregava todo o material dentro do meu carro. Então, não é como hoje, né? Hoje teve um caso lá, um cara foi reclamar da CDC, meu amigo, você devia ter nascido há uns 30 anos atrás, quando nós tínhamos que carregar o material nas costas para dar aula. Então, não faz assim não, é feio, né? Tudo que você tem aqui, você tem que pegar e agradecer, né? Rui, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa prosa. Ok. Rui Riso, professor, foi vice-reitor da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, é nosso entrevistado hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Rui Riso. Então, o senhor veio para Blumenau nos anos 70, lá se vai um bom tempo. Já veio casado ou não? Não, a minha esposa, eu conheci, ela fazia física em Bauru. Nós namoramos lá e tal, e quando eu vim para cá nós noivamos. E aí aqui eu fiquei 3 anos aguardando ela se formar. Então, o casal de filhos, que a gente falava lá no primeiro bloco, são blumenauenses. São blumenauenses. São blumenauenses, nascidos aqui, criados aqui e atletas daqui. Pois é, o senhor falava da família antes e falava dos netos. É a Maria Luísa que está aqui? Pode vir aqui um pouquinho com a gente? Vem cá. Senta aqui no colo do vovô aqui. Essa é uma herdeira, né? Essa é a herdeira. Uma delas. Essa já está no caminho já, do esporte já. Qual é a tua idade, Maria Luísa? 8 anos. 8? Está no 4º ano na escola? Terceiro? Terceiro. Que legal. E como é que é o voo? É legal? Duro. Tem que ser, né? Diz que coração de vô, de vó é mole. Não, eu sou duro. Ela não bobeia comigo, não. Eu sou duro com ela. Mas a Maria Luísa também segue a sina, né? Faz hoje ginástica olímpica lá no SESI. E eu a levo, terça e quinta eu levo lá. Pena que eu não posso ficar lá dentro lá do ambiente, porque só ficam os professores e não tem um local assim que a gente possa assistir, né? A não ser em pé, lá em cima no SESI, lá no corredor. Mas quando eu vi ela aqui, os movimentos dela em casa, já ainda pequena, eu falei para minha filha, eu falei assim, pode achar que eu encaminho, né? Então hoje ela está aqui, eu vejo assim ela com uma qualidade muito grande nos movimentos, né? O domínio do corpo, né, Malu? Então, e de novo, professor, aquela história que a gente falava antes, né? Não só da preparação do profissional que vai instruí-la, mas que evoluiu muito, né? Da teoria para a prática. Sim. Os equipamentos que são oferecidos para ajudar com que o talento se sobressaia. Ah, sim. Então a gente busca, né? Hoje, né? Na época que nós iniciamos, foi uma luta total e se foi modificando aos poucos para criar ambientes bons, né? E no caso dela, hoje, o SESI tem uma ambientação boa, porque tem bons equipamentos, né? Ainda, logicamente, que já tá começando a necessidade de pegar e repor algumas coisas, mas ela tem a condição de desenvolver, né? Então, nós estamos no primeiro momento.
Né, Ney? Um beijo pra Gosta você. de futebol também, não, Maria Luísa? Gosto. Qual é o teu time? Eu jogo com as meninas. Não, mas qual é o time que você torce? Atlético Paranaense e Corinthians. O vô não é corintiano, né? Eu sou São Paulino. Eu ia dizer. Vai lá, Cavami, vai lá. Tchau. Valeu, hein? Um beijo. Tchau, tchau. Ah, legal, é a coisa mais interessante do ser humano, né? Essa continuidade, né? O filho, a filha, os netos e assim. Quando eu vi os primeiros movimentos dela, assim, as estrelas que ela fazia na brincadeira na sala e tal, eu falei para minha filha, eu falei assim, olha, pode deixar que isso é trabalho do avô. Pois é. Mas eu digo, essa relação de avô com neto é uma coisa extraordinária. Ah, não, isso tem que... para que nós servimos, né? Não é verdade? Então nós servimos... teve um momento que alguém me serviu e hoje eu estou para servir os outros, né? Professor, vamos voltar lá, a gente já falou um pouco ou muito sobre o curso de Educação Física na FURB, a tua vida como professor, né, de Educação Física. Sempre Educação Física? Sempre, sempre. Poxa, eu penso quantas pessoas passaram pelo teu crivo, hein? Eu assim, mais de 1000 tiveram a passagem por nós, né? E como é o reencontro com esse pessoal? É mais ou menos assim, eu tenho um amigo meu de São Paulo uma vez, passeando comigo no estado, né? Nós fomos a Chapecó, depois nós fomos a toda a cidade, e onde eu ia, oi, professor Rui, né? Aí, ô, professor Rui. Aí ele falou assim, pô, você tinha que se candidatar a deputado, rapaz, você é conhecido em todo lugar. Eu falei assim, não é, isso aí tudo é ex-aluno. Mas aí a gente formava no início, nós tínhamos aluno lá do extremo oeste, lá. A FURB tinha uma abrangência, né? Enorme, enorme, enorme. Não só tinha alunos de longe, como ela tinha campos em toda a região, aqui desde lá de cima do Rio do Sul. Quando não era bem campos, né? Mas a gente tinha uma correlação com as fundações e que alguns cursos eram de origem da FURB, a FURB que diplomava, né? Então, eu viajei algumas vezes para diplomar em Rio do Sul e tal. Então, Pois é, falando em diplomar, o senhor foi vice-reitor com o Ego Chiran, né? Ego Chiran. 2 mandatos? 2 mandatos com o Ego. Nós tivemos na época, foi um movimento assim, o desenvolvimento da FURB foi muito grande nessa época, né? Então nós incorporamos, no nosso mandato, nós incorporamos o campus que hoje já não é mais da FURB, que hoje está a Secretaria do Estado lá na... Agência Regional lá na Brasvanca. Isso, na Brasvanca. E nós incorporamos onde está hoje, que era para ser o hospital universitário, e nós tivemos de deixar triste, assim, a falta de força política para que aquilo acontecesse. A verdade é essa. Eu lembro que uma das últimas reuniões com o Espiridião a mim, e nós tivemos até umas falas meio ruins, assim, porque foi somente eu e o Dr. Romualdo. Esse também foi de luta nessa área da saúde, então? A primeira vez que nós fomos lá conversar com o Espiridião, eu era a 15ª roda da carroça, eu estava num canto da sala, tinha mais ou menos umas 200 pessoas aqui de Blumenau. Tudo quanto era representação estava naquela reunião, tal, e foi indo esvaziando, e na última estava eu e o Romualdo. E o Gilmar Quineso ainda que arrumou a reunião, eu falei, mas Gilmar vai arrumar a reunião com o Espiridião, ele é contra, ele veio aqui num almoço que nós fizemos no Carlos Gomes e falou claramente que era hospital universitário e não regional, porque a ideia era que aquilo fosse um hospital regional, é a única região do estado que não tem um hospital do estado. Sim, porque aqui perto e a minha briga era justamente essa. Por que Blumenau, a região de Blumenau, não tem um hospital do estado? Rio do Sul tem, Joinville. Criciúma tem, Oeste, 2, Joinville tem 2, Florianópolis tem 2, Joinville tem, e aqui não tinha. E a briga era essa. Não tem, né? Não tem. Não tem até hoje. Está lá que era para ser hospital universitário e regional, ou regional e universitário, seria uma junção da FURB com o Estado, mas não teve jeito. Como é que foi a experiência de gestor da universidade? Foi agradável. O que eu vou dizer para você assim, por mais que as pessoas
possam não enxergar, mas a FURB tem um corpo de docentes, na sua grande maioria, pessoas, na época, abnegadas com a FURB, né? E aí fica fácil, quando você tem um grupo de abnegados, um grupo que está ali por interesse da instituição, fica fácil você dirigir, né? Então você consegue perceber rapidamente quem é que não está dentro do contexto, né? E no mais, quando a grande maioria puxa para frente, a coisa vai bem. E na época nossa, durante 8 anos, só houve crescimento na universidade. O senhor fala ainda com certo entusiasmo, que é natural, porque foram mais de 30 anos de convivência com a universidade. 34 anos de convivência com a FURB, né? Comecei lá, lembro muito bem, o reitor logo depois veio o Arlindo Berner, né? Meu grande amigo hoje, né? E meu grande amigo também na época, né? E o Arlindo Berner é uma pessoa que eu convivi muito bem, convivo muito bem até hoje, né? Graças a Deus. Ainda bem que eu tenho bastante gente que eu convivo bem. Eu acho que eu não convivo bem, dá para contar numa mão e olha, e sobra dedo. Mas o senhor fala com entusiasmo, que é natural da FURB, da sua condição de professor, de gestor, né? Das realizações, e até daquilo que não foi feito, que ficou encaminhado, enfim. Mas tem outra paixão, e que nós começamos o programa falando dela, que é o esporte, mas que aqui te marcou também, né, que foi o Blue Volley. O Blue Volley. O Blue Volley, logo que nós assumimos a vice-reitoria na FURB, eu levei um projeto para o Conselho de Administração, e para que nós abraçássemos o voleibol feminino, né, que estava na época, não é porque era o voleibol, não, é porque o voleibol feminino na época estava meio abandonado. Teve uma fase da Ering, né? Ering e tal, e depois o João Crisóstomo foi embora e o clube ficou restrito a 18 atletas. Né? 18 atletas para uma cidade de Blumenau, que você participa do estadual com pré-mirim, mirim, infantil. Então era um negócio assim, e aí nós abraçamos a causa e nós levamos um projeto para o Conselho de Administração e nós ficamos ali com a FURB 8 anos enquanto eu estava como vice-reitor e depois mais 2 anos ainda com continua até hoje, mas não com aquela participação que teve no início. E mais 2 anos com o Eduardo Deschamps, né? Então foram 10 anos ali que nós conduzimos o Blue Volley e só temos alegria. Tivemos 2 meninas, seleção brasileira juvenil, uma delas capitã da seleção brasileira, né? Que jogou mundial e tudo. E eu não acho que você não se lembra, eu fiz um cartaz, um banner, como é que chama isso? Um outdoor, na FURB, Letícia e Roana. Eram as 2 atletas vestidas com a camisa da seleção e atletas da FURB na seleção brasileira. Então, foi um trabalho muito forte que nós fazíamos na cidade toda, né? E que nós reunimos, quando nós fizemos a primeira triagem, nós pegamos e chamamos para uma triagem no nosso ginásio lá da FURB e apareceram 800 crianças, meninas, para participarem do treinamento do Blue Volley, FURB Blue Volley. É por isso que eu estou com a camisa, né? Estou com a camisa aqui porque isso me traz alegria. Se justifica, né? Foi o professor Edio Sens, que a vida toda foi meu adversário, e quando nós assumimos a situação, eu trouxe o Edio para coordenar o trabalho, não para ser técnico, mas para coordenar para mim fora da FURB, né? Lá no clube. Então eu e o Edio fizemos uma parceria e nós tocamos muito bem aqui lá durante 10 anos. Pois é, porque tem o Blue Volley que marcou, foi um marco da relação da FURB com o esporte em forma de apoio, e aí a base, né, importante, o senhor falou aí das meninas que apareceram, que aparecem até hoje lá, né, na sequência do projeto, mas a FURB, desde aquela época, abraça outras modalidades e tem uma relação de apoio. Nós tivemos o handebol, nós ajudamos também, não era tão forte como no voleibol, mas o técnico do handebol feminino, o Graciano, nós agraciávamos o Graciano com bolsas de estudo da equipe de handebol
e até o voleibol de praia, que é a Isolde, né? Ela também Sim. estudava na FURB e nós pegávamos e disponibilizávamos bolsa para ela representar a FURB no voleibol de praia. E olha como vem o resultado, que orgulho que deve te dar. Eu vou só citar o nome de uma, a Duda Amorim, por exemplo, do handebol. Essa vida, eu nem falo, rapaz, a Duda. Mas se bem que a Duda, quando nós assumimos, a Duda já estava para a Europa, né? A Duda já estava lá. Mas é nascida de todo esse projeto. E o handebol tinha um projeto parecido com o do voleibol, que era buscar nas escolas. Sim, né? sim. Mas eu falo dessas referências, né? Porque elas se multiplicam naquela intenção das crianças, da vontade dos pais, né? É um projeto que, se ele existe, e tem o apoio, como é o caso da universidade, dos professores, de quem coordena o projeto, a tendência é que se colha com o tempo os frutos. Nós temos tantos talentos aí, meninos e meninas em diversas modalidades surgindo a todo instante. Né? E o apoio tem que ser esse, né? O apoio tem que ser com a criança, né? E o olho clínico, né? Do profissional, para perceber que aquilo realmente tem futuro, desenvolvimento, né? E quando nós fazíamos a triagem, era justamente para pegar e não criar falsas expectativas. Porque se você cria falsa expectativa, também é ruim também, né? Uma pessoa que não vai ter desenvolvimento, você vai treina, e ela não chega a lugar nenhum, isso é uma falsa expectativa e que atrapalha até o desenvolvimento das pessoas. Professor, para nós fechar, o senhor está aposentado, cuidando dos netos, né? A gente viu aí esse carinho com a Maria Luísa, né? Maria Luísa. E curte os amigos, a família. Nas horas de folga, o senhor me disse que é marceneiro. Marceneiro. Marceneiro, assim, né? Eu faço algumas coisas, né? Alguns projetos que a gente faz, a pedido, né? A pedido eu faço, né? Tem ali umas cadeiras que eu fiz, meu filho chegou, pô pai, essa cadeira é só para o senhor, isso não... Tá bom, eu faço uma para você também. E assim vai. Professor, muito obrigado, foi um prazer. Hein? Foi um prazer também, Minosso, revê-lo, né, e poder conversar contigo. E também conversar com o pessoal aí da TV Legislativa, né? E que um abraço para todo mundo e que Blumenau é uma cidade ímpar. Rui Riso, professor, foi vice-reitor em Blumenau, um apaixonado pelo esporte, pelo magistério, né? Que não deixa de ser uma paixão, né? Naquela época em que o professor trabalhava por vocação, se assim posso dizer. Então, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está chegando ao final, eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.